Bom, nessa aula de hoje nós vamos fazer um comando para ler o teclado, um botão, o estado de um pino e acionar esse LED. Para isso vamos colocar um botão, vou abrir a chave de menu aqui, onde tem os componentes, ou seria um botão simples. Então esse botão aqui ele vai estar ligado ao pino 2, Quando ele é acionado, ele vai para nível lógico 1. Então o nível lógico 1 está aqui do Arduino, os 5 volts ligado nesse pino aqui do Arduino, ele fornece 5 volts. Para garantir que quando o botão não está pressionado e seja zero, vamos colocar um resistor só para polarizar a entrada, para manter o estado 1. Então vou colocar um resistor aqui e ligar a Altera. Vamos botar um resistor de valor elevado, 10 kΩ é suficiente e não consome muita corrente, só para manter o estado. Então, quando eu pressionar o botão, ele vai ficar 1. Quando eu liberar o botão, vai ficar nível lógico 0 através desse resistor. Vamos agora ver o código. O código eu já iniciei aqui, já coloquei a estrutura dele aqui. Nós temos um pino de entrada, pino 2 e saída pino 13. E já está definido aqui como o pino de entrada é entrada, input, que é entrada, e saída, output. Então agora vamos fazer a leitura desse botão. A leitura tem um comando digital read pino entrada. Com isso aqui ele lê o valor. Vou colocar esse valor aonde? Vou colocar numa variável. Essa variável vou chamar de botão atual. Pronto, essa variável vou chamar de botão atual. Vou definir ela como um byte. Pode ser um inteiro, qualquer variável. Então, estou lendo o estado do botão. Então, esse estado do botão posso usar um comando if para a gente vender aqui, if botão atual igual a 1. Eu vou fazer digital write pino saída 1, caso não, que é o else, digital write pino saída 0. Pronto. Revisando, o que ele está fazendo? Eu leio um estado, boto numa variável, pego o botão e comparo. Se ele for igual a 1, escrevo 1 na saída. Se for 0, escrevo 0, ou seja, ligo e desligo o LED. Vamos executar. Aqui o botão, pressiono, acendo, tiro, ele apaga. Vou lá acionar o botão, acende, apaga. O que é que ele está fazendo? O tempo todo está lendo o estado do botão. Essa função aqui poderia ser simplificada. Então vamos para a primeira alteração, segundo programa. Isso aqui atende, mas eu poderia simplesmente fazer o seguinte: digital write pino saída, eu vou botar o valor do botão atual. É uma simplificação também. E esse conjunto aqui não precisa, vou deixar ele como comentário. Eu leio o botão e escrevo o estado da variável, que só é 0 ou 1. Botão atual, botão atual. Pronto. Vamos executar. Vai fazer a mesma coisa. Ligo o botão, paro, desligo, desaciono, aciono, ligado, desaciono, 0. Pronto.
Isso aqui faz a mesma função, simplifica. Isso aqui é mais claro para a gente ver com if e else, mas aqui também faz a mesma função, escreve o estado na saída, só pode ser 0 ou 1. Vamos fazer a alteração, ok? Vou sugerir agora uma outra alteração. Vamos fazer que quando eu clicar no botão, ele liga o LED. Clicar de novo, ele desliga o LED. Então, já tem um estado. Então, vou usar um if. Vou usar o comando if aqui. Para a simulação, vou usar o comando if. If, eu vou saber o seguinte: se botão atual igual, ó, não esquecer, quando for comparar é o sinal de são dois iguais. Se botão atual for igual a 1, quer dizer, quando o botão está pressionado, eu vou fazer o que? O que vai ser deixado? Eu vou ligar o LED. Só que para eu ligar o LED, como é que eu vou saber o estado anterior? Então vou criar uma variável chamada de LED estado. Essa variável LED estado, se eu colocar dentro do loop, ele vai ser reinicializado toda vez que fizer o loop. Então eu vou criar uma variável global. Então eu vou chamar de gled estado. Vou pegar essa variável aqui, vou definir ela como sendo global. Essa variável global vai ser um byte gled estado. Aí vou pegar, voltando para cá, ó, eu vou inverter esse estado. Então gled vai ser o que? O valor contrário de gled. Se gled for igual a 1, ele fica 0. Se for 0, fica 1. É 1? Não. É a função lógica, não. E no caso eu vou escrever, não o botão atual, vou escrever o estado desse LED. Ó, eu inverti o estado e estou escrevendo esse estado. Com isso eu estou fazendo uma alteração do estado do LED. Esse comando aqui, pronto. O que vai acontecer? Se eu for executar, toda vez que ele ficar o nível lógico 1, ele vai ficar invertendo. Toda vez ele vai ficar invertendo. Vamos executar aqui, vai ter falhas, mas ele vai ficar. Quando eu pressionar 1, ele vai ficar. Ele está alterando tão rápido que o simulador não está percebendo. Aí não dá para perceber para a simulação. Que está ligando e desligando toda vez rápido. O que é que a gente tem que fazer? Vamos olhar também o estado. Se o botão atual for igual a 1, eu também tenho que saber se o botão anterior vai ser 0. Então vou criar uma variável aqui, byte g para dizer que é uma variável global, botão anterior. Então crio uma variável, botão anterior. No setup vou inicializar ela igual a 0. E quando eu for fazer a comparação aqui, eu vou usar o seguinte: se botão atual for igual a 1 e o lógico i, 2i, e botão anterior foi igual a 0. Ou seja, ele só vai entrar para comutar o LED se o botão atual for 1 e o anterior for 0. Ou seja, ele passou de 0 para 1. De 0 para 1. Aí ele vai alternar o LED. E se não for, então ele não faz nada. Mas dentro do loop eu tenho que estar lendo. Depois que eu terminei o teste, eu tenho que fazer a alteração. G botão anterior vai ser igual a botão atual. Por quê? Ele vem e atualiza. Aí ele vem. Se ele foi 1, continua sendo 1. Mas se ele foi 0,
e vai ver só da passagem quando o anterior é 0 e o atual é 1. Só nessa condição é que ele vai fazer a computação do LED. Ele poderia também, isso é chamado de transição de 0 para 1. Vamos testar? Fazer simulação. Aqui está desligado, vou clicar no botão. Acendeu. Não, foi o que houve aqui. Se o botão atual está lendo o pino de entrada, vou analisar aqui. O botão atual foi igual a 1 e o botão anterior igual a 0. O LED de estado, estou alterando. Digital write, pino de saída. GLED estado, estou alterando o estado. Botão anterior igual ao botão atual. Ok. Não estou vendo nenhum problema na lógica aqui. Não estou... Inicializei com 0. Botei 0. Aqui estou comparando. Executar de novo. Aqui a lógica. Olhando aqui. Tá aqui o erro. Fiz uma comparação aqui. Não é uma comparação. Eu tenho que fazer uma negação. O interrogação aqui. O exclamação que diga, ele tem que ficar aqui para negar isso aqui. Vamos executar aqui. Opa, deu um erro. Foi que houve aqui de erro. Loop X. Executar aqui. Liga, desliga. Liga, desliga. Repetindo. Eu leio o botão atual. E comparo. O atual é igual a 1 e o anterior é igual a 0. Eu vou, se sim, eu pego o estado e uso o estado anterior. Então, nego o estado anterior. Se era 1, fica 0. Se é 0, fica 1. E escrevo na saída esse estado. E aqui atualizo o meu botão. Ok? Então, esse exercício vocês podem fazer alteração. Podem testar com outros estados. Sugiro a conta bips, botão, para ver atraso, e ter esse botão usado também. Esse teste aqui é usado para fazer ler chaves o tempo todo, ok? Por hoje é só.